iniciamos. Então, sensação além túmulo. Não ouvistes que a morte do corpo denso reintegrar-te-á no patrimônio de emoções que amealhaste a benefício ou em desfavor de ti mesmo, agora que te confias a multiplicidade de ideias e sonhos, anseios e impressões, no campo da própria alma, a dividir-se através dos sentidos que te compõem o mundo sensorial, eis qual fonte de vida a espraiar-se no solo da experiência. Entretanto, amanhã serás a síntese de ti mesmo, na justa aferição dos valores que a providência te conferiu. Se o bem te preside a jornada, de certo, sob o amparo da lei, receberás do Senhor novos mandatos de serviço em consonância com os teus ideais, porque no culto do dever retamente cumprido, todas as criaturas ascendem verticalmente a novos quadros evolutivos. Mas, se encaras o espírito no engano da sombra, não esperes que a ausência da teia física se te faça mais tarde. Equilíbrio e libertação, de vez que a lei, ciosa de seus princípios, guarda-te-á nos resultados de tuas próprias ações, compelindo-te a restaurar os filhos do destino, associando-os aos propósitos do Pai Supremo. É por isso que as sensações além túmulo representam o retrato positivo das imagens que criamos no laboratório da existência física, determinando, segundo a lição do Mestre, que o fruto de nossos desejos esteja à nossa espera, onde guardamos o coração. Não te esqueças de que a alegria do céu e os tormentos do inferno começam invariavelmente em nós próprios, plasmando em derredor de nós mesmos o flagelo das paixões destruidoras que houvermos abraçado no convívio deliberado das sombras, ou no brilho do bem a que tivermos empenhado as nossas melhores forças no sacrifício incessante pela vitória da luz. Emmanuel, do livro Sentinela de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A gente tem um prato aí maravilhoso hoje para saborear e vamos ganhar tempo, porque a lição é muito importante, é muito interessante. Vamos à leitura do O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6, da vida espírita, questão número 313. A pergunta: o homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu deixando a terra? Meu querido, tu quer repetir? Só para dar alguns detalhes aí. Repetindo: o homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu deixando a terra? A resposta: só os espíritos inferiores podem sentir saudade dos gozos condizentes com a natureza, impura com delas gozos que lhe acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Exatamente como sucede ao homem que, na idade da madureza, nenhuma importância liga ao que tanto deliciava na infância.
Então, Eli, vamos agora ler aqui o Filosofia Espírita, que vai dar uma visão mais ampliada aí dessa questão. Capítulo 7, Felicidade na Terra é o título. A felicidade completa na Terra não existe. Quando alguma alma se encontra feliz com as inferioridades do plano físico, é prova de que está apegado às transitoriedades, às transitórias paixões humanas. Além disso, elas nos trazem reações que nos fazem sofrer por serem inferiores. Essa alegria é, pois, mesclada de aborrecimento. A verdadeira felicidade, aquela agradável ao coração no reino da eternidade, se encontra em primeiro lugar na consciência imperturbável, como nos planos superiores do espírito imortal. O desprendimento dos gozos terrenos se nos-á difícil. Somente a maturidade pode nos oferecer esse estado da alma. Maturidade é sinônimo de tempo, de esforço próprio no clima do amor puro no coração, de modo que a caridade nos abra caminhos para grandes entendimentos espirituais. Jesus Cristo veio oferecer a chave a fim de podermos abrir as portas da esperança na visão interna da felicidade. O seu Evangelho é um convite para tal prêmio. Se a ele fizermos jus para a vivência dos preceitos divinos da Boa Nova do Reino, aquele que desacredita da felicidade eterna e se agarra aos prazeres do mundo em que estagia, depois do fenômeno chamado morte, não avança um passo rumo ao seu bem-estar. Fica como um espírito agarrado onde seu coração se encontra preso pelos seus apegos às coisas sem importância para a alma. Fomos todos criados para a alegria pura e na terra existem frações desse contentamento, mostrando ao homem de bem que existe a verdadeira alegria no reino do coração. Jesus já dizia com propriedade: o céu está dentro de vós. É verdadeiramente a felicidade eterna se encontra no reino interno da alma. Basta para isso que saibamos buscar esse ambiente de luz na luz do Espírito, enquanto a humanidade faz todos os tipos de esforços para buscar a paz por fora, usando métodos extravagantes de compra e trocas, o mestre dos mestres nos mostra que ela não se compra com o ouro da terra, nem se vende pelo metal físico, mas se conquista através do tempo e da boa vontade, palmilhando nos caminhos que Jesus nos ensinou. O favone, no ambiente da luz dos sentimentos, é força soberana que nos liberta e nos faz sentir Deus no nosso mundo interior. Tudo que está em cima se encontra embaixo. Tudo que se acha no exterior existe no interior de cada criatura. O céu e Deus esplendem nos corações dos santos e dos sábios. Somente os espíritos inferiores sentem saudade dos gozos terrenos. Os que se desprenderam dos bens perecíveis da terra já passam a viver algo de felicidade do céu, dentro e fora de si. Todos os tipos de sofrimento, expiações e provas são comandados pela desarmonia mental, onde o coração não bate no ritmo do amor. Sobre os grandes seres que sofreram sob o ponto de vista dos homens, não quer dizer que verdadeiramente sofreram, quais os homens inferiores. A dor, nesse caso, se encontra em outra dimensão. Precisamos estudar mais o que entendemos por sofrimento de Jesus,
porque o próprio livro dos Espíritos nos fala que a alma pura tem a consciência imperturbável. Preparemo-nos, pois, enquanto estivermos na terra, revestidos de um corpo de carne, de modo que, ao atravessarmos o túmulo, não nos acompanhem as paixões inferiores que ainda vibram entre os homens. Que assim seja. É interessante a leitura aqui, que no Evangelho lá, essa semana, eu coloquei muito isso. Eu não acredito que Jesus falou, reclamou, né, que o pai estava o deixando, o largando, o abandonando ali. Aí eu dei o exemplo, os hindus que vão lá, se martirizam, sofrem e tal. Pô, um homem com uma consciência muito inferior à de Jesus faz coisa parecida e aguenta o trampo. Imagine o Cristo, o governador do planeta, o Criador, que veio e formatou isso tudo aqui, com a ajuda de alguns irmãos, né? Mas vai entrar nesse lado pequeno. Aí aqui vem corroborar com o que eu disse na segunda-feira. Né? Bom, eu pedi o Carlos para fazer a próxima leitura. Assim, a gente tem estudado muito o livro do Hamed, né, aquela linha do Ramatiz, e a gente tem analisado essas lições, esse questionamento de uma forma assim, filosófica, principalmente psicológica. Pois isso aí tem sido muito legal para a gente formar uma base, né, melhor, né, e tentar melhorar esse nosso lado aí de pessimista e de coitadinho, essas coisas todas ali, porque a colocação do Hamed, pô, é fantástica. Não só ele, como os demais espíritos, né, que vocês têm visto aí nesse livro que ele tem trazido. A gente até vai iniciar a próxima etapa de estudo no livro dos médios, sábado, buscando exatamente essa mesma linha do Miramês, tá? Para a gente analisar a mediunidade dessa forma. Mas hoje, a gente vai fazer uma análise dessa lição que nós estudamos de uma forma mais técnica, entendeu? Porque a gente fala muito de, se eu errei aqui, eu vou sofrer do lado de lá. Se eu for bonzinho aqui, do lado... Vamos ver por que isso acontece? Como é que essa coisa acontece? Porque gera dúvidas. Eu estava falando aqui antes o seguinte, às vezes a gente fica pensando assim, pô, como é que o espírito morreu? Como é que o espírito vai sentir fome? Vai sentir sede? Por que vai sentir? Então ali ele vai procurar mostrar para a gente, tecnicamente, como é que isso aí acontece. O cara morreu e não sabe que morreu. Por quê? Vamos ver se a gente dá bem atenção ali nesse... Isso aí é um extrato da Revista Espírita, sob a orientação de Allan Kardec, que foi um dos primeiros, da primeira etapa do trabalho do Kardec, né? Foi a Revista Espírita. Todos os dados que ele obtinha, primeiro ele lançava ali, na Revista Espírita. Então vamos lá, Revista Espírita de 1858, dezembro, Sensações dos Espíritos. Sofrem os espíritos? Que sensações experimentam? Tais perguntas nos são naturalmente dirigidas e procuramos respondê-las. Inicialmente devemos dizer que, para tanto, não nos contentamos com respostas dos espíritos. De certo modo, tivemos que considerar a sensação como um fato, através de numerosas observações. Numa de nossas reuniões, pouco depois de havermos recebido de São Luís uma bela dissertação sobre a avareza, cuja publicação foi feita em nosso número de fevereiro, um dos nossos associados contou o fato que se segue a respeito daquela dissertação. Numa pequena reunião de amigos, ocupávamos de evocações quando, inopinadamente e sem que tivéssemos chamado, apresentou-se um espírito que havíamos conhecido muito bem e que em vida poderia ter sido de modelo ao retrato do avarento feito por São Luís, um desses homens que vivem miseravelmente no meio da fortuna, que se
privam, não pelos outros, mas para acumular sem proveito para ninguém. Foi no inverno e nós estávamos perto do fogo. De repente, aquele espírito trouxe à nossa lembrança o seu nome, no qual estávamos longe do fogo. De repente, eu repeti aqui, estávamos longe do fogo, de pensar, e nos pediu permissão para vir durante 3 dias aquecer-se a nossa lareira, dizendo que, só terminar aqui, dizendo que sentia horrivelmente o frio que involuntariamente suportara durante a vida e que por avareza obrigara os outros a suportar. Isso seria um alívio, acrescentou ele, se quiserdes conceder-nos. Só um detalhe que ele cita ali, né? Essas reuniões aconteceram no período de inverno, foi quando esse espírito se apresentou, né? E perguntou se poderia vir por 3 sessões seguidas se comunicar com eles. A preocupação dele é que tinha uma lareira e ele estava sentindo muito frio. Provavelmente, perto da lareira, né, psicologicamente, ele tinha a sensação de que estava aquecido, desencarnado. Isso tudo vai falar aqui. Vai. Só os detalhezinhos para ficar bem claro. Aquele espírito experimentava penosa sensação de frio, mas como a experimentava? Nisto é que estava a dificuldade. A respeito, dirigimos a São Luís as perguntas que se seguem. 1. Terias a bondade de dizer-nos como esse espírito de avarento, que não tinha mais o corpo material, podia sentir frio e pedir para se aquecer? Dá licença? Olha só, primeiramente, todos nós sabemos que, eu digo espírita, né? Que há a sequência da vida pós-morte. Agora, precisa saber também o local onde esse irmão se encontrava. Porque vamos fazer o princípio que ele estivesse numa sensação positiva, positivo seria o lugar que ele estava. Então ele poderia, como teve, né, conseguiu comunicar de onde ele estava sentindo essa sensação. Ele estava no lugar. Não, mas olha só, aonde ele estava? E aonde você vai estar, Ele? Aonde eu vou estar? Jesus já disse. Então, mas já jogou ali. Mas o que você quer dizer? Ele não é superior porque está sentindo frio. Isso aí é lógico. Para que fazer essa colocação de uma coisa que está lógica? Então, se ele está sentindo frio, ele é inferior. Por que ele está sentindo frio? Jesus já falou. Onde está teu tesouro, está teu coração, meu. Então não adianta fazer retórica aqui, querer falar de coisas que a gente já sabe. Ele estava no momento, no local onde estava mesmo um frio, onde todos estavam, onde o corpo físico também estava sentindo a mesma sensação. Não, o corpo físico estava sentindo os corpos físicos, né? Ele estava sentindo, sabe o quê? Ele estava sentindo a lembrança. A lembrança. Ele estava, e a lembrança é tão forte que ele coloca como se tivesse um fato. Então vamos continuar aqui. Aí a resposta, né, de São Luís. Podeis imaginar os sofrimentos do espírito pelos sofrimentos morais. Compreendemos os sofrimentos morais como pesares, remorsos, vergonha, mas o calor, o frio e a dor física não são. Os espíritos experimentam esta espécie de sensações? Tua alma sente frio? Não, mas tem a consciência de sensação que age sobre o corpo. Então essa é a resposta a sensação que ele sente. Aí fica bem claro o seguinte, 2 situações que o São Luís coloca, né? Primeiro, que o corpo é que sente frio, a alma não sente frio. O cara está desencarnado e está sentindo frio. Acompanha a sequência ali, porque na sequência a gente vai... 3. Parece disso decorrer que esse espírito de avarento não sentia um frio real, mas que ele tinha a lembrança da sensação do frio que havia suportado.
E essa lembrança, que lhe era como uma realidade, tornava-se um suplício. Então, para ver como isso cria um certo poder de dominação dentro da nossa consciência, né? É mais ou menos isto. Fique bem entendido que há uma distinção que compreendeis perfeitamente entre a dor física e a dor moral. Não se deve confundir o efeito com a causa. 4. Se bem compreendemos, pode ser que parece explicar as coisas do seguinte modo: o corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primeira, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que disso conserva pode ser tão penosa quanto a realidade, mas não pode ter ação física. Realmente, nem frio, nem calor intenso podem desorganizar-lhe os tecidos. A alma nem pode ficar congelada e nem se queimar. Não vemos diariamente a lembrança ou a apreensão de um mal físico produzir um efeito da realidade? Ele fala aqui das coisas das doenças psicossomáticas, né? Ocasionar até a morte. Todo mundo sabe que pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Certamente esse membro não é nem a sede, nem mesmo o ponto de partida da dor. O cérebro conservou-lhe a impressão, eis tudo. Podeis, pois, crer que existe algo de análogo nos sofrimentos do espírito após a morte. Essas reflexões estão corretas? Sim, mais tarde compreendereis ainda melhor. Esperai que outros fatos vos forneçam novos pontos de observação. Então podereis tirar conclusões mais completas. Rapidamente, essa observação. Ele vai falar aqui na frente. Né? O que ele faz essa observação aí? Em 1858 ainda não tinha se completado a codificação total. Isto se passava no começo do ano de 1858. Efetivamente, desde então, um estudo mais aprofundado do perispírito, que representa um importante papel em todos os fenômenos espíritas e do qual ainda não se havia tomado conhecimento. As aparições vaporosas ou tangíveis, o estado do espírito no momento da morte, a ideia tão frequente no espírito de que ainda se acha vivo, o quadro impressionante dos suicidas, dos suplícios, dos suplicados, dos que se absorveram nos prazeres materiais e tantos outros fatos vieram lançar uma luz sobre esta questão e deram lugar a explicações cujo resumo fazemos a seguir. Ele vai falar aqui o resumo dessa consciência que se descortina pelo mundo físico agora. Essa evolução que a gente foi tendo nesse tempo, você foi sendo daquela coisa mais poética e passando para aquela coisa mais científica, né? Foi aquela coisa mais o que é hoje nesse... E é isso aí que às vezes as pessoas... Muito interessante isso aí. É isso aí que às vezes as pessoas não conseguem entender, entendeu? Porque hoje a coisa está toda amarradinha ali pra gente, mas foi toda uma sequência, foi todo um trabalho. Em 1858, ele ainda não tinha a Gênese, ele fala ali que não tinha ainda a noção exata do que era o perispírito. A partir dali que você começa a entender o porquê dessa dependência que a gente tem, mesmo depois do morto, entendeu? Desse nosso corpo material, dessas nossas necessidades materiais. Eu gosto de falar um pouco de filosofia, porque a filosofia mostra um lado, sabe, racional e sem você entrar para o lado místico ou até científico. Não,
Não, Não, eu achei interessante essa forma do começo, aí você ligando a evolução que o homem foi tendo aqui, com essa evolução que foi tendo no estudo. Tá? Foi dando base justamente para você seguir no estudo. Como é que as duas foram juntinho, o que é a gente hoje aqui e o que é hoje. É por isso que é Muito ciência, interessante. filosofia e a religião, no sentido de... mas antes do Cristo vir à Terra, bem antes, tinha uma linha de filosofia, de estudo, que se chamava que hoje se chama estoicismo. O estoicismo não fala de macumba, a metafísica não se estudava ali, se estudava a ética, que ética e moral quer dizer a mesma coisa, só que hoje no dia a gente põe a ética de um lado mais profissional, mais pedagógico, e a moral de uma forma mais religiosa, mais mística mesmo, né? uma coisa mais engessada, né? E a gente está chegando num momento agora, com que a Terra está vivendo, o plano está vivendo, e a gente está voltando para isso, para a filosofia. Né? O estoicismo, Para tentar compreender. o estoicismo trabalhava esse lado de você amar o teu próximo. E eles faziam dissertações, porque o nome é estoicismo, por causa da praça que ele se reunia, história. Aí não tem nada de... Mas quem vai aflorar o estoicismo são os religiosos, 500 anos depois do Cristo. Bem, São Luís, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eles vão ser o estoico da parte religiosa, e não dessa parte assombrada, extrafísica, mas da parte da... Tanto é que a doutrina espírita está toda assentada na sua parte filosófica nos ensinamentos de quem? Você vai encontrar lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, São Luís, né? E Santo Agostinho vem e coloca um relato lá na questão 919, que é o estoicismo puro. Faz a reflexão do teu dia. Vê se tu magoou, arrebentou, machucou, agrediu alguém, vai lá, pede desculpa e tal. O problema é que a gente não trabalha esse lado, sabe, honesto do comportamento. E aí tem que entrar para o lado da macumba. Então, quando a gente entende esse lado do relacionamento social e honesto, isso aí era para ser, sabe, por osmose. A gente englobar e Sem necessidade de religião, não de nada. Mas a gente tem que ficar aqui e ouvir, às vezes, coisas que, já está dito. Até o Cristo veio e falou. Agora a gente não ouve e quer saber, ele estava no padrão de vibracional, ele não era ético. Ele não era honesto, e pronto. Então, o perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Ele tem, simultaneamente, algo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Pode ser aí dizer que é a quintessência da matéria, é o princípio da vida orgânica, mas não é da vida intelectual. A vida intelectual está no espírito. Ele é, além disso, o agente das sensações exteriores. Então a gente tem que entender esse lado que a gente fala muito eletromagnético. O que quer dizer isso? Mas eletromagnético vem da parte atômica e da parte magnética da Terra, do centro da Terra. Mas não tem nada a ver com o espírito. O espírito é pensamento. O espírito é algo diferenciado disso. E o princípio destruindo o corpo, as sensações tornam-se gerais. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça do que dos pés. Além disso, é necessário não confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente com a do corpo. Não podemos tomar esta última, senão como termo de comparação, e não como analogia.
não como definição, não, analogia e comparação para mim é a mesma coisa. Então, um excesso de calor ou de frio pode desorganizar os tecidos do corpo, entretanto, não pode atingir o perispírito. Isso é questão de aceite. Eu tenho que aceitar, eu tenho que entender. Então, quando eu entendo isso, quando eu compro esse peixe de uma forma real, lá vai ter muita importância quando eu chegar ao lado de lá. Se eu ainda rezo 3 cartilhas, eu estou ferrado. Eu não sei qual é a cartilha verdadeira. Então, o que nós temos que fazer? Se a gente não tem um entendimento exato da importância do perispírito, entendeu? Se a gente não sabe o que é, principalmente médium, é preciso a gente pegar e revisar. Vai lá, existe, hoje em dia você na internet consegue 1000 textos falando a respeito, mas a base seria as obras básicas mesmo, né? Então vamos lá, pega, faz uma leitura, entenda o que é o perispírito e qual a sua função, que é para a gente poder entender como é que se processa tudo isso, senão não vai adiantar. E tem que esmiuçar tudo para não ficar dúvida nenhuma. Para quando vier aqui, irmãos, reclamando que vai perder, o outro questionando, o Jesus que me arrebenta, a gente saber falar a mensagem que vai deixar ele desarmado. Caramba! E a gente vai ouvir mensagem como a Tânia ali trouxe ali mensagem ontem, falando, caramba, aqui o cara vem perto do lado, sai daqui tranquilo. O cara vem aqui todo desorientado, sai aqui flutuando. Pô, e quem é que fez isso? Quem é que é a nossa vibração, o nosso estudo, a nossa consciência de saber que a gente não está aqui para fazer graça. E quando a gente vier para esse tipo de reunião, né, a gente entender exatamente que a gente está recebendo pessoas na mais completa ignorância. Pessoas, gente mesmo, não é balela, não é gente mesmo, que vem para receber exatamente esse tipo de orientação que o cara não teve até aqui, igual a gente não teve. O catolicismo não deu isso para a gente, o protestantismo não deu, porque a função deles era outra. Não vamos menosprezar também não, né? A função deles era outra. Se a gente não passasse por lá, a gente não ia poder estar aqui hoje. Criou uma base lá, fraca, mas criou uma base. Isso. A outra são terrenos sedimentares. E o Espiritismo veio para fazer a laje, né? Vem ali para formatar, criar a base que a gente vai desencarnar melhor. Mas a gente tem que entender essas nuances que às vezes, esses pormenores que ficam ali, a gente não dá atenção. Aí na hora o cara faz uma pergunta dessa, e aí? Como é que faz? Não? O que acontece? Por isso que eu leio muito livro místico, que ele vem falar, vão fazer uma analogia de uma situação que eu falo, caraca, mano, eu não tinha pensado dessa forma. Pô, o cara quando morre materializado, ele que nem um automóvel, está mexendo, a gente não sabe se tem vida ou não, se é um ser mesmo, ou se é uma máquina, porque ele não tem luz nenhuma, a gente não tem condição de aferir ali o que é aquilo. Caramba, a coisa é assim. Se fosse por interesse nosso, do Pai, todo mundo ia ser resgatado, ia ser... Porque ele veio aqui para aprender. A gente não quer, a gente quer ganho de inteligência, progresso espiritual. A gente não quer fazer ele sofrer. Mas é um processo que o Pai criou e que é fruto do discernimento e do livre-arbítrio. Então, aquilo não é dor, não é sofrimento, é ganho. Mas a gente se deprecia em ver aquilo. Só que a gente pode ser instrumento de minimizar aquela dor, de esclarecer aquela situação. Isso aí que é o maior amor que a gente pode dar. Aí o pessoal fica aí, eu tenho um amigo que precisa de R$500. Todo mundo precisa de R$500. Pô, escolher um amigo, eu tenho 50. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quer dizer, mas cadê na hora de vir na casa espírita? É aí que você fala das 3 cartilhas. Hoje o que está se vendendo na praça é uma troca. Eu te dou alguma coisa, você vem para mim, eu te dou alguma coisa ao contrário. Eu sei muito isso aí. O próprio Espírito aqui falou aqui nesse primeiro livro aqui sobre esse negócio, né? De essa troca. Viver nessa questão. Às vezes eu gosto muito isso. Eu sou até realizado lá em casa. Vocês não sabem o que eu faço. Vocês não sabem qual é o meu interesse nisso. Aí eu falei, vocês vão me dar muito trabalho lá do outro lado. Vai todo mundo correr atrás de mim que eu sou macumbeiro. Não podemos tomar
Não foi aqui que eu parei. Aqui. Contudo, não é um sofrimento exclusivamente moral, como remorso, de vez que ele queixa do frio e do calor. Ele não sofre mais no inverno do que no verão. Vemos passar através das chamas sem experimentar nenhum sofrimento. Assim, nenhuma impressão sobre eles pode exercer a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física, propriamente dita. É um vago sentimento íntimo, de que o próprio espírito nem sempre se dá conta com precisão, porque a dor não é localizada e não é produzida por agentes externos. É mais uma lembrança do que uma realidade. mental, né? Porque, cara, ele está falando aqui o seguinte, o perispírito desse sujeito... Agora está dando melhor para entender, porque essas explicações aí não tem como sair fora. Ela demonstra, através da reação, justamente daquilo que o Deus passou na vida, na relíquia, né? Na grandeza do conforto da vida material. Não que isso aí seja, vamos dizer, contrário à vida humana. Pelo contrário mesmo, nós temos o direito de ser felizes e usufruir do bem-estar, mas no tudo em excesso é exatamente que forma essa condição, esse material. E, ao desencarnar, o espírito sente aquela sensação mentalmente, agora fisicamente não, porque ele já perdeu, não. É um vago sentimento íntimo de que o próprio espírito nem sempre se dá conta com precisão, porque a dor não é localizada e não é produzida por agentes externos. É mais uma lembrança do que uma realidade, posto seja uma lembrança realmente penosa. Há, entretanto, algo mais que uma lembrança, como passaremos a ver. Ensina-nos a experiência que no momento da morte o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, durante os primeiros instantes. O espírito não se dá conta da situação, não se julga morto, sente-se vivo, vê seu corpo ao lado, sabe que é o dele, mas não compreende que do mesmo esteja separado. Esse estado dura enquanto existe uma ligação entre o corpo e o perispírito. Recordemos a evocação do suicida da casa de banho da Samaritana, descrita em nosso número de junho, na revista de junho, no caso. Como todos os outros, ele dizia: não, eu não estou morto, mas acrescentava: entretanto, sinto que os vermes me roem. Ora, seguramente os vermes não roem o perispírito, e ainda menos o espírito, apenas roem o corpo. Com a sensação do corpo e do perispírito, não era completa, o resultado era uma espécie de repercussão moral, que lhe transmitia a sensação do que acontecia no corpo. Repercussão talvez não seja um vocábulo, o qual poderia fazer supor um efeito muito material. Era antes a visão daquilo que se passava em seu corpo, ao qual estava ligado o seu perispírito, que lhe produzia uma ilusão que ele tomava como realidade. Assim, não é uma lembrança, pois que em vida não tinha sido ruído pelos vermes, era um sentimento atual. Vemos por aí as deduções que podem ser tiradas dos fatos quando observados com atenção. Aí vamos aí. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito, por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente aquilo que é chamado fluido nervoso. Morto, o corpo não mais sente, porque ele já não há espírito nem perispírito. Desprendido do corpo, o perispírito experimenta a sensação. Entretanto, como esta não lhe chega através de um canal limitado,
é geral. Ora, como na realidade existe apenas um agente transmissor, desde que é o espírito que tem a consciência, disto resulta que se pudesse existir um perispírito sem espírito, este não sentiria mais do que o corpo quando morto. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a qualquer sensação dolorosa. É isto que acontece com os espíritos completamente depurados. Sabemos que quanto mais se depuram, tanto mais eterizada se torna a essência do perispírito, de onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o perispírito se torna menos grosseiro. Ele falou anteriormente do espírito inferior, e agora ele está falando por que os espíritos mais elevados... A forma da depuração, né, do espírito, que o perispírito vai se cada vez ficando mais sutil, mais transparente. E aí até chegar ao ponto de você não ver mais a presença do perispírito. Os dois se tornam um só, né? Então vamos continuar aqui. Dar-se-á, entretanto, que as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito. Carlos, eu não gosto de levar dúvida, não. Eu queria que você mesmo explicasse essa, que talvez eu tenha interpretado mal por causa da audição. Foi falado aí que o espírito, ele não sentiria mais a presença do perispírito, foi isso? Não, ele não sentiria as informações que o plano matéria... já entendi. O perispírito seria só o condutor dessas informações. Exatamente. Como o corpo também, né? Dir-se-á, entretanto, que as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito, assim como as desagradáveis. Então, é mais ou menos o que você perguntou, Eli. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve ser igualmente a outras. Sim, sem dúvida. As que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume de nossas flores, nenhuma impressão lhe causa. Entretanto, há nele sensações íntimas, de um encanto indefinível, do qual nenhuma ideia podemos fazer, porque a tal respeito somos como cegos de nascença em relação à luz. Sabemos que isso existe, mas por que meio? Daqui não passam nossos conhecimentos. Sabemos que há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser inteiro e não, como no homem, de uma parte do ser. Mas ainda uma vez, por que meio? Eis o que ignoramos. Os próprios espíritos não nos podem dar esclarecimento sobre isso, porque nossa linguagem não é apta a exprimir ideias que não possuímos, do mesmo modo que um povo cego não teria palavra para exprimir o efeito da luz, ou a linguagem dos selvagens, meio para descrever a nossa arte, as nossas ciências e as nossas doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões de nossa matéria, queremos referir-nos aos espíritos mais elevados, cujo envoltório etéreo não tem analogia ou comparação aqui na Terra. Já o mesmo não se dá com aqueles cujo perispírito é mais denso. Esses percebem os nossos sons, os nossos odores, mas não por uma parte limitada do seu ser, como quando vivos. Então ele já coloca que os espíritos desencarnados, eles têm essa percepção da necessidade ou do interagir aqui no plano terra, no plano físico, mas eles não sentem igual a gente. Então muitas das vezes alguns espíritos querem as sensações dos prazeres aqui da terra e usam um filtro
ou um meio, que é um médium, né? Na linguagem vulgar, um cavalo, né? Não tem mais o perispírito, então o que ele faz? Pega o perispírito do médium, pega dele, né? Aí usa ali. Não é nem que não tem o perispírito, ele tem. Mas Sim, ele, mas sem esse elo, ele não tem esse elo para trazer aquelas sensações de uma forma clara, lógica, porque o que acontece ali? Aquele irmão vai vibrar junto. O vibrar não quer dizer que ele entrou no corpo, não. Muitas das vezes entrou também, porque ele precisa de entrar para consolidar essa certeza. Mas se ele vibrar de uma forma mais inteligente, ele não precisa ter essa simbiose de o corpo matéria ficar ali mesclado com o corpo dele. Tanto é que na maioria dos casos você encontra a comunicação não, vamos dizer assim, mecânica total, né? Mas sim semi-mecânica e tal, né? Até uma inspiração mesmo. Né? Na mensagem do Cristo lá, quando o centurião vai lá falar com o Cristo, e o Cristo, entendendo a nossa forma de interagir, fala, eu já estou indo. Não, eu sou um cara de poder. Eu sei o que é mandar. Eu sei o que é executar. Se eu falar, eu vou executar. E eu sei que o Senhor tem poder. É só o Senhor falar. E aí ele se espanta, que nunca viu, nem entre os apóstolos, alguém com tanta fé. Quer dizer, essa consciência de executar alguma coisa, como aquele centurião. Então isso tudo é questão de percepção. E o centurião não era religioso, né? E agora, onde eu parei? Aqueles cujo perispírito é mais denso, vou voltar aqui, não sei se eu parei aqui, mais denso. Esses percebem os nossos sons, os nossos odores, isso aqui eu li. Eles ouvem o som de nossa voz. Entretanto, nos entendem sem o recurso da palavra, pela simples transmissão do pensamento, o que vem em apoio àquilo que dizíamos, isto é, que tal penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado é o espírito. E é interessante isso aqui, porque a gente fica entrando nesse conceito, sabe, de uma crença pequena, que meu irmão ali, ele veio aqui para criar um tumulto, arrebentar com a casa. Mas depois ele entrou, eu agradeci pela educação e a honestidade dele. Que ele até falou, esse Cristo que perturba tal. E ele ali, mas ele veio para perturbar. E ele entendeu que aqui não tem nenhum santo. Está todo mundo aqui nesse processo. E qual é o legal? É você entender que você pensa pornografia, você pensa maldade, você pensa avareza, você pensa tudo, mas você já tem, sabe, um codificador ou um selecionador para entender. Aquilo é natural de quem está nesse processo aqui, nesse estágio aqui na plano terra. Então, eu não tenho que ter vergonha, porque eu olhei com uma certa malícia em alguém, eu olhei com um certo desejo no que o outro tem. E eu tenho que entender que esse olhar com desejo, com malícia, é um patamar que está delineando quem sou eu ainda, para mim, e não para os outros, mas para mim. E basicamente, ninguém tenta ter controle sobre isso, diferentemente do que está sendo pregado hoje. Hoje, todo mundo sabe que é assim, mas o cara vem com essa história de ter o cara lá que é líder, vamos dar a nomenclatura, tudo você bota na subserviência dele, o cara tem controle sobre tudo, a tua vida toda ali. Isso daí é errado, totalmente errado. Não é, Rei? Quanto à visão, ela independe da nossa luz. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma. Para ela não existe obscuridade. No entanto, ela é mais extensa e penetrante naqueles que são mais depurados. A alma ou o espírito tem, pois, em sua mesma a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, estas são obliteradas pela grosseria dos nossos olhos. Quer dizer, é travado, tem alguma coisa, algum muro ali, não deixando a gente ver de forma clara, né?
em si mesma a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, estas são obliteradas pela grosseria dos nossos órgãos. Na vida extracorpórea, são cada vez menos obliteradas, à medida que se depura o envoltório semimaterial. Aí ele vem com outra aqui. Tirado do meio ambiente, esse envoltório varia segundo a natureza dos mundos. Passando de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos as roupas ao passar do inverno ao verão, ou do polo ao equador. Quando nos vêm visitar os espíritos mais elevados, revestem-se, pois, de seu perispírito terrestre, e a partir de então, suas percepções se operam como os nossos espíritos comuns. Mas todos, tanto inferiores como superiores, nem ouvem nem sentem. São aqueles que querem ouvir ou sentir. Sem órgãos sensitivos, podem, à vontade, tornar as suas percepções ativas ou anulá-las. Existe apenas uma coisa que são obrigados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. A vista é sempre ativa, mas podem tornar-se reciprocamente invisíveis uns para os outros, segundo a posição que ocupam. Podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos superiores. Nos primeiros momentos que se segue à morte, a visão do espírito é sempre confusa e perturbada, torna-se clara à medida que se desprende e pode adquirir a mesma clareza que durante a vida, independentemente de sua penetração através dos corpos para nós opacos, quanto à sua extensão através do espaço infinito, tanto no passado como no futuro, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Então ele já vai dar essa definição de grandeza, né? Da visão, da percepção do espírito superior. Nessa grandeza de visão, de tudo que a gente hoje é necessitado de algum órgão sensorial, né? Toque, da visão, da audição, do fato. Então, o espírito superior, a coisa para nós é imensurável, né? Não dá para fazer essa análise. Aí, finalizando, dirão que toda esta... Essa aqui é uma forma que eu achei até não legal ler, mas o Valdemir quis colocar aqui, né? Dirão que toda essa teoria não é nada animadora. Imaginarmos que uma vez desencarnados, ou desembaraçados, melhor, do grosseiro envoltório material, instrumento de nossas dores, não mais sofreríamos. Eis que nos ensinais que sofreremos ainda. De uma ou de outra forma, não haverá menos sofrimento. Ai de nós. O sofrimento vem quando você vê a coisa como o lado da sofrência. Se você vê como o lado de um obstáculo a ser ultrapassado, isso tudo dá uma conotação mais assim, empreendedora, né? De eu vou conseguir, como um atleta lá percorrendo uma maratona, né? Dá aquela vontade de querer chegar até o final. Eu fico pensando o seguinte: será que depois que ele desencarnar, as coisas não vão acontecer com a gente da mesma forma que acontece agora? Uns têm mais aceitação de uma coisa, e outros têm mais de outras. Uma coisa que para um é uma catástrofe, para outro não é. Mas o problema todo foi o que tu começou a falar. Não, eu queria saber quanta gente, a gente não, quanto eu. Não, tudo bem, mas aí é que está, você que sabe da tua crença. Não, sabe por quê? Não, mas aí, generalizar, você se perde. Não, eu fico pensando assim,
tem, vamos dizer, espírito aqui, naquele, que a gente vê que está naquele sofrimento, entendeu? Agora eu fico pensando assim, isso aí eu fico pensando, a gente tem que começar a trabalhar da agora, não é? Para a mais tarde não acontecer isso. Mas eu fico pensando, será que depois de tu largar esse corpo aqui, qual vai ser a reação? Não dá pra... Será que eu não estou procurando conforto? Será que o lado do capeta, que para mim é a preguiça, não é meu Deus? Isso tudo a gente tem que levar em consideração para ter essa visão que eu falei aqui do estoicismo. Sabe, porque o estoicismo e o socialismo e a ética, a moral, para mim é tudo a mesma coisa. Só que eu quero tirar proveito para estar numa situação confortável, preguiçosa, ociosa e alguém fazendo tudo. Se tiver o botão para trazer tudo e criar tudo que eu quero, beleza. Então, o problema todo é iniciar o processo numa visão vagabunda, preguiçosa, ociosa. E é isso que a gente tem que trabalhar dentro de nós. Eu ponho isso para minha mulher, para os meus filhos, que eu fico assim, eu fico com pena do jeito de vocês. Tem tanta coisa para se fazer dentro dessa casa, que a gente possa ter amor na nossa casa, porque se a gente não tem na nossa casa aquilo, vai ter lá, não, lá, o lado bom que eu faço com minha amiga, meu isso, tem um interesse de eu querer projetar uma imagem boa. Se eu não consigo fazer na minha casa o que eu faço lá, pode ser até melhor do que eu faço na minha casa, mas lá tem um interesse diferente do interesse aqui na minha casa. Todo mundo é ali, todo mundo se conhece, aqui eu não ganho nada. Lá eu ganho respeito, consideração, dinheiro, sei lá, qualquer coisa. Por isso que a gente trabalha de forma diferenciada na casa do vizinho com a nossa casa, na casa do parente com a nossa casa. Então, por que eu faço isso? Por que eu tenho esse diferenciamento de acordo com a patente? Um faxineiro trata de um jeito, o presidente da República outro. Por quê? Então a gente tem que entender quem sou eu no meio. E eu vou chegar lá do outro lado desencarnado exatamente assim. Porque eles sabem como eu sou, porque eu não preciso falar. Já sabia o malandro. Vai querer aqui meter o 71 dele, vai querer mandar em todo mundo ou ganhar a molezinha. Porque ele já sabe como você é, porque você já mostrou ali a tua cartilha. E esse é o medo nosso de chegar lá do outro lado e ser dominado. Porque se eu não me conheço, como é que eu vou querer conhecer os outros? Então o problema todo é esse, é conjugar tudo na primeira pessoa e não no coletivo. Bem, então nós estamos chegando. Depois a gente continua, se você tiver alguma dúvida. Não te ouvi umas coisas que assim. Então, por isso a gente. Tudo é muito bom, né? Mas tem hora que ele se atrapalha. Bom, então nós estamos encerrando a reunião. A gente tira 2 minutinhos só, né? Para a gente fazer aquela vibração de costume. Buscando energia, buscando força, né, se formam merecedores, lembrando dos companheiros que estão em necessidade maior, que de alguma maneira sejamos instrumentos de Deus nas horas em que Ele necessitar, e que aqueles que estão próximos aos irmãos menos felizes, né, que também tenham sempre algo para doar, para dar. Acreditando na fluidificação da água e acreditando na pacificação, mesmo invisível, mas nós estamos recebendo essas energias. E é com essa alegria que nós estamos encerrando a reunião da manhã de hoje.